Olá, caros alunos. Estamos aqui para resolver algumas questões da disciplina de Cálculo Diferencial Integral. Algumas dicas de limites e derivadas, assuntos importantes nessa disciplina. Vejamos a primeira questão, uma questão que eu escolhi para vocês envolvendo gráficos. Como determinar os limites laterais à esquerda e à direita através de um gráfico. Então vejamos. Então, como vocês estão observando aqui no gráfico, né? O gráfico é uma reta de uma função afim. Na medida que você se aproxima do 3 à esquerda, ou seja, para valores menores do que 3, na medida que você se aproxima do 3, você vai obter como resultado 1. Então, nós dizemos que o limite à esquerda do 3, vejamos aqui, ó, o limite dessa função, quando x tende a 3 à esquerda, esse menos, ele indica que é à esquerda. Observe que na medida que você, através do gráfico, chega à esquerda do 3, você vai obter como resultado 1. Então, poderemos afirmar que o limite dessa função, quando x tende a 3 menos em cima, à esquerda, é 1. Ok? Se vocês observarem, quando nós aproximamos do 3 à direita, essa setinha verde, ó, à direita do 3, também obtemos como resultado 1. O que podemos concluir? Os dois limites laterais, tanto à esquerda como à direita, ambos resultados iguais a 1. Quando isso acontecer, quando os limites unilaterais, os limites laterais à esquerda e à direita forem iguais, o que podemos concluir? Que existe limite bilateral. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a 3, é 1. Então, o importante dessa questão é você observar que, quando os limites laterais forem iguais, existe limite. Como o limite à esquerda é 1 e como o limite à direita também é 1, os limites são iguais. Além de existir o limite dessa função, quando x tende a 3, o resultado também é 1. Então, essa é a dica da primeira questão. Vamos agora para a segunda. Questão 2. Questão 2 também falando sobre limites laterais, à esquerda e à direita. Então vejamos essa questão aqui, esse gráfico, um gráfico bem interessante, né? Então, eu estou querendo que vocês determinem o limite dessa função que eu denominei g de x, tanto à esquerda, vocês estão lembrados, né? Esse menos indica que o limite é à esquerda. Como eu quero o limite dessa função à direita, ou seja, os limites unilaterais, o limite à esquerda e o limite à direita. Através dos resultados, desses resultados, podemos concluir se existe ou não limite bilateral. Então, eu estou pedindo aqui, ó, limite dessa função que eu denominei de g de x, quando x tende 2 à esquerda. Então, vejamos aqui no gráfico, que quando a função ela se aproxima do 2, né, à esquerda, observe que você tem como resultado 3. Ó. Olha aqui o gráfico. O gráfico chegando. Ó. Chegando aonde? No 2 à esquerda. Então, quando esse gráfico ele se aproxima do 2 à esquerda, você tem resultado 3. O que podemos concluir? Que o limite dessa função, que eu denominei de g de x à esquerda,
é 3. Agora vamos determinar o outro limite unilateral, o limite à direita. Então observe esse gráfico aqui, ó, de cor preta, ela vem chegando à direita do 2. Esse gráfico, ele vem chegando à direita do 2, à direita, e tem como resultado 5. Então é importante vocês observarem aonde é que o gráfico está chegando. Está chegando à direita, né, para valores maiores do que 2, à direita. Está chegando aqui no 2, ó, à direita no 2 e tem como resultado 5. Então podemos afirmar que esse limite lateral à direita é 5. Então o que nós obtivemos até agora? O limite dessa função, quando x tende à esquerda, é 3. O limite dessa função, quando x tende à direita, é 5. Observe que os limites laterais são diferentes. Quando isso acontece, quando o limite lateral à esquerda for diferente do limite, né, à direita, então nós dizemos que o limite dessa função, que eu chamei de g de x, o limite dessa função, quando x tende a 2, não existe. Então, essa função aqui não existe limite. Então, isso é importante. Na primeira questão, vimos que os limites laterais são iguais. Existia limite. Agora, na segunda, não. Na segunda questão, observamos que os limites laterais, eles são diferentes. Quando os limites laterais forem diferentes, o limite na função, ela não existe. Então, gráfico hiper importante de vocês estudarem, ok? Vamos à terceira questão. Vamos lá, pessoal. Questão 3. A questão 3 eu tive uma outra preocupação. Foi o quê? Determinar o limite de uma função quando é dada a lei. Nas duas primeiras questões, não. Trabalhamos os limites laterais nos gráficos. Agora iremos trabalhar na lei de formação. Então, observe aí a questão 3. Você tem um limite dessa função aqui, 2x mais 1 sobre x menos 1. Isso quando x tende a 2. Então, basta você lembrar da propriedade, né? Que o limite de uma função polinomial nada mais é do que você aplicar diretamente o valor de x, né? O valor numérico. Então, vamos logo substituir o 2 no lugar de x. Vamos calcular o valor numérico dessa função quando x tender a 2. Então, observe. Você vai ter o limite, né? Você vai ter o limite, mais uma perninha. Você vai ter o limite quando x tende a 2, né? E substituir, onde tiver x, onde você tiver o valor de x, você vai substituir por que valor? Por 2, ok? Então vai ficar 2 vezes 2, aqui você tem 2x, ou seja, 2 vezes 2, mais 1, sobre, que foi que eu falei? Onde tiver x, você coloca o 2. 2 menos 1. 2 menos 1. Na verdade, aonde tem x, eu substituí por 2. Nada mais é do que calcular o valor numérico para x igual a 2. Continuando, temos aqui o limite. Ajeitar aqui o i, o limite. Pessoal, vamos resolver o que tem dentro aqui do parênteses, que na verdade é uma expressão numérica, onde você resolve primeiro a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. Então, observe que essa parte de cima da fração deu 5. Sobre
E a parte de baixo? 2 menos 1, 1. Isso quando x tende a 2. Mais um passo para a gente terminar a questão. Você vai ter o limite 5 sobre 1, 5, quando x tende a 2. Pessoal, aqui temos uma outra propriedade importante, que é o limite de uma constante é a própria constante. O que temos aqui? O limite de 5 quando x tende a 2, ou seja, o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então, temos como resultado 5. Então, observe que é uma questão que, na verdade, é só você substituir no lugar de x pelo valor que ele tende. Como eu tinha o limite dessa função quando x tende a 2, na verdade, eu calculei o valor numérico para x igual a 2. Teve como resultado o limite de uma constante, que é a própria constante. Então, às vezes, quando você vai precisar calcular o limite de uma função, nada mais é do que substituir direto. Ok? Vamos agora à questão 4. Questão 4. Questão 4, novamente, vamos calcular o limite de uma função. Observe aqui a função. Ó. O limite de x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4 quando x tende a 4. Ou seja, vamos calcular o valor numérico para x igual a 4. Observe. Vai ficar o limite de... O que foi que eu falei na questão anterior? Onde tem x, vou substituir agora por 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. No lugar desse x aqui, ó, eu estou substituindo por 4. 4 ao quadrado menos 16 sobre 4 menos 4. Isso aí quando x tende a 4. Então, não sei se vocês observaram, a mesma coisa da questão 3. Veja o que vai acontecer. Eu tenho o limite 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 4 ao quadrado, 16, menos 16, 0. 4 menos 4, 0. Isso quando x tende a 4. Pessoal, observe que apareceu 0 sobre 0. 0 sobre 0 é um caso de indeterminação matemática. Ou seja, você vai precisar trabalhar essa expressão aqui, algébrica, de tal forma que você tire essa indeterminação matemática. E como fazer isso? Como você trabalhar essa expressão algébrica, como é que você vai trabalhar essa expressão de modo que você tire essa indeterminação? Porque aqui não há como você calcular o limite de uma indeterminação. Então, você vai precisar de um assunto que nós estudamos em matemática. Lembra, pessoal? Que é o assunto de fatoração. Para isso, eu vou chamar quem? O nosso amigo, de coração, o nosso professor Rafael. Rafael, lembra aí a turma como é que se fatora por diferença de 2 quadrados. Rafael, é com você agora. Bom, Felipe, como você estava resolvendo a questão do limite e precisa do assunto de fatoração, que foi aquele assunto que a gente viu lá na disciplina de matemática, vamos dar aqui uma pequena revisada sobre os tipos de fatoração. Lembre você, aluno, que você tem vários tipos de fatoração. Você tem o fator comum, que é aquele termo, aquela variável
que você bota em evidência, você tem o agrupamento, você tem a diferença de dois quadrados, que é essa que a gente vai fazer a revisão agora, você tem o trinômio quadrado perfeito, soma e diferença de dois cubos, certo? Mas para a questão, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar da diferença de dois quadrados, tá bom? Então eu coloquei aqui alguns casos, alguns exemplos, que é para a gente poder resolver melhor e lembrar como é que a gente faz esse tipo de fatoração, certo? Você vai reconhecer essa fatoração por aqui, ó, uma diferença de dois quadrados. Como é que você vai fazer essa diferença de dois quadrados? O processo é muito simples. Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo e você vai tirar a raiz quadrada do segundo termo, tá certo? Quando você tirar a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada de a ao quadrado é quanto? É a. Quando você tirar a raiz quadrada do segundo termo, a raiz quadrada de b ao quadrado, é quanto? É b, certo? Então, quando você tem essas duas raízes quadradas, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a soma vezes a diferença. De novo, tira a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Tira a raiz quadrada do segundo termo, a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Tá bom, aluno? Ok? Depois você vai fazer o quê? Com essas duas raízes quadradas, você faz a soma e multiplica pela diferença. Ok? Certo? Coloquei aqui mais dois exemplozinhos que é para você fixar melhor e lembrar desse tipo de fatoração. Ok? Vamos lá. Tira a raiz quadrada do x ao quadrado dá quanto, hein? X. Tira a raiz quadrada de 16, que é quanto? 4. Beleza. Se é x e se é 4, as duas raízes, soma e multiplica pela diferença. Ok? Beleza? Pode ir para a próxima? Vamos lá. Quanto é a raiz quadrada de 4y ao quadrado? Quanto? 2y. A raiz quadrada de 4y ao quadrado é 2y. A raiz quadrada de 9, moleza, né? 3. O que é que você faz então com essas raízes? Soma e multiplica pela diferença. Felipe, agora ficou muito fácil. Volta aí para a questão, acaba ela aí. Obrigado, Rafael, pela dica. Muito bem. Pronto, com essa dica dada pelo professor Rafael, agora ficou beleza. Então vejamos. Como tirar a indeterminação? Fatorando por diferença de dois quadrados. Vocês viram com o Rafael qual a característica não é a diferença de dois quadrados? Ó. Menos a diferença e raízes quadradas exatas. Raiz quadrada de x quadrado, módulo de x, que é x. Raiz quadrada é 16, 4. Então, vamos fatorar essa expressão. Vai ficar o limite. Então, nós temos o quê? Uma diferença de dois quadrados. Ó. Diferença de dois quadrados. Como foi que o professor Rafael explicou? Extrai a raiz quadrada da primeira, extrai a raiz quadrada da segunda. Soma e multiplica pela diferença. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. X. Quem é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Então, você soma e multiplica pela diferença. Só isso. Diferença de dois quadrados, pessoal, não tem segredo. Extrai a raiz quadrada da primeira, extrai a raiz quadrada da segunda, soma e multiplica pela diferença. Pessoal, olha o que você tem aqui embaixo. X menos 4. Você tem um produto, e você aqui embaixo tem essa expressão x menos 4. Pessoal, basta você cancelar. Ó. Isso quando x tende a 4, né? Não esqueça.
Isso quando x tende a 4. Você pode cancelar isso aqui, ó. X menos 4 pode ir embora com x menos 4. Agora ficou fácil. Agora ficou tranquilo. Por quê? Porque você ficou o limite de x mais 4, isso quando x tende a 4. Ficou o limite de uma expressão menor, uma expressão simplificada, uma expressão fatorada. E você tirou aquela indeterminação, lembra? 0 sobre 0. Pronto, agora ficou fácil. Basta você calcular o valor numérico para x igual a 4. Como é que você faz? Aonde tiver x, você substitui por 4. Muito bem. Então vai ficar o limite de 4 mais 4 quando x tende a 4. Pessoal, novamente aquela propriedade. Limite de uma constante é a própria constante. Muito bem. Então vai ficar o quê, pessoal? Isso implica dizer que vai ficar o limite de 8, 4 mais 4, 8, quando x tende a 4. Limite de uma constante é a própria constante. Então o limite disso aqui é 8. Então observe, quando isso acontecer, quando você for calcular o limite de uma função e cair naquela indeterminação 0 sobre 0, você vai lembrar de fatoração. Esse caso, que é o caso da diferença de 2 quadrados, foi justamente o que o professor Rafael revisou para vocês, que nós estudamos em matemática, ok? Então, rapidinho você fatorou, cancelou, substituiu e encontrou o resultado. Então, essa é uma dica importantíssima, certo? Para o conhecimento de limites, ok? Vamos agora à questão 5. Vamos lá, agora para a questão 5, né? Observe aqui a questão 5. Você tem um limite, novamente, de uma outra função. Quando x tende, que símbolo é esse? Infinito, né? Então, x, quando tende ao infinito. Pessoal, isso aí é um tipo de questão que muita gente nem tenta fazer. Mas olha como é fácil. Nós iremos também usar a técnica de fatoração. Eu não vou nem precisar revisar, porque esse é o caso mais simples de fatoração, que é você colocar o quê? O fator comum em evidência. Então, observe, você tem um limite dessa função aqui, quando x tende a infinito. Como é que você irá proceder? Como é que você irá resolver essa questão? Você vai, observe que esse primeiro polinômio aqui, da parte de cima da fração, tem grau 2. E esse polinômio aqui também tem grau 2. Então, você vai colocar o x ao quadrado em evidência. Então, como é que vai ficar a expressão? Veja. Vai ficar o limite. Você vai colocar na parte de cima da fração o x quadrado em evidência. O de maior grau em evidência. Abre aí um sinal de associação, parênteses, né? Bota o x ao quadrado e coloca entre parênteses. Você vai pegar cada termo desse, ó. Você vai pegar cada termo desse e vai dividir por x quadrado. Então, você vai pegar o 12x quadrado e você vai dividir pelo x quadrado. Pessoal, 12x quadrado dividido por x quadrado dá 12. 12x quadrado dividido por x quadrado. Sobra quem? O 12. Mais, ó, repete o sinal, mais
Agora você vai dividir o segundo termo do polinômio e vai dividir por x quadrado. Então você vai ter x em cima, embaixo você vai ter x quadrado, ou seja, x dividido por x vezes x vai ficar o quê, pessoal? 1 sobre x. Por que 1 sobre x? Porque em cima você tem x, embaixo você tem x quadrado. Então você tem x dividido por x quadrado. Então esse x em cima morre, sobra 1. E o x quadrado morre 1x, fica apenas x. Ok? Divisão aí de monômios. Agora você tem 1 dividido por x quadrado. Olha, 1 dividido por x quadrado vai ficar 1 mais, ó, tirar aqui, 1 sobre x quadrado. Então eu acabei de resolver a parte de cima da fração. Repetindo, eu coloquei o x ao quadrado em evidência, o de maior grau, coloquei o x ao quadrado em evidência e dividi cada termo do polinômio por x quadrado. 12x quadrado por x quadrado, 12. É como se fosse x quadrado, fosse embora com x quadrado. X dividido por x quadrado dá 1 sobre x. E 1 dividido por x quadrado dá x quadrado. Então, eu procedi em cima da fração, né, na parte do numerador. Sobre. Embaixo, você vai fazer o mesmo procedimento. Que mesmo procedimento é esse, professor? Você vai colocar o x quadrado também em evidência. Você vai colocar também o x quadrado em evidência. Quando você colocar o x quadrado em evidência, o que vai acontecer? Você vai dividir cada termo desse, do polinômio, você vai dividir por x quadrado. Quanto é, pessoal? 3x quadrado dividido por x quadrado. 3x quadrado dividido por x quadrado. Ó, x quadrado morre com x quadrado. Vai sobrar quem? 3. Certo? Olha, mesmo caso, ó, x dividido por x quadrado. X em cima dividido por x quadrado embaixo. Vai sobrar 1 sobre x. Finalmente sobrou menos. Pessoal, o que você tem aqui? 1 dividido por x quadrado. 1 dividido por x quadrado é 1 sobre x quadrado. Muito bem. Então veja o procedimento que foi feito embaixo. Coloquei o x quadrado em evidência, dividi cada termo desse, ó, cada termo por x quadrado. 3x quadrado dividido por x quadrado, 3. X dividido por x quadrado, x dividido por x quadrado. Vou até detalhar depois, em outra aula, porque você vai ter, não vou detalhar aqui, vai ficar x sobre x vezes x. Não é x dividido por x quadrado? Então, esse x, pessoal, morre com esse x. Ó. Então, vai ficar 1 sobre x. Então, esse caso que eu expliquei é referente a esses dois. Ó. Certo? Então, vou apagar aqui, só para a gente dar continuidade. Pessoal, vocês concordam que x quadrado morre com x quadrado? Lembrando, isso quando x tende o quê, hein? Quando x tende ao infinito, né? Tudo isso aqui é para tirar indeterminação. Então, continuando. Você vai pegar esse x e ele vai tender a infinito. Infinito, coisa muito grande. 1, 2, 100, 1000, 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, 3 bilhões, infinito, certo? Então, 12 é uma constante. Vai repetir o 12. Agora, aqui você vai dividir 1 por um infinito. Professor, 1 dividido por infinito? Como assim? Porque x não tende ao infinito, você não vai dividir 1 por um valor muito grande. Imagina aí um número muito grande, maior ainda, maior.
1 dividido por infinito. Vamos começar o seguinte. Vamos dividir 1 por 1. Como assim? Imagine só, você tem uma coxinha e vai dividir só para você. Vai comer a coxinha toda. 1 dividido por 1, a coxinha toda, inteiro, 1. Agora, você quer pegar uma coxinha e dividir para 2 pessoas. Ainda dá legal, né? Você vai ter que comer a metade de uma coxinha, dependendo do tamanho, 1 dividido por 2. Se você dividir por 3, ainda dá 1/3 da coxinha para cada um. Dividir por 4, ainda dá. Agora imagine você pegar essa coxinha e dividir para a população do mundo todo, mais de 7 bilhões de habitantes. Imagina aí, uma coxinha dividida por um número imenso, 7 bilhões. Pessoal, não vai dar nem aquela farinha de trigo, aquele grão da farinha de trigo para cada um. Ou seja, vocês concordam que 1 dividido por um valor imenso, muito grande, isso aqui vai tender a zero? Vai. Então, isso aqui vai tender a zero. A mesma coisa, imagina agora você dividir uma coxinha e dividir por x ao quadrado. O valor multiplicado por ele mesmo. Aí é que vai tender a zero mais rápido ainda, né? Ou seja, esse valor também tende a zero. Pessoal, o que foi que sobrou em cima? 12. O mesmo procedimento vai ser realizado para o denominador. O x tende a infinito. Infinito é um número muito grande, muito grande. Então, 1 dividido por um valor muito grande, já vimos isso aí que tende a zero. E um número 1 dividido por um valor aí maior ainda, muito grande, também vai tender a zero. Pessoal, o que foi que sobrou? Sobrou o limite. Sobrou o que em cima, hein, pessoal? 12. Sobrou o que embaixo, hein? 3. Isso quando x tende a infinito. 12 dividido por 3, 12 dividido por 3, 4. Então, você tem um limite de 4 quando x tende a infinito. Pessoal, novamente a propriedade. O limite de uma constante é a própria constante. Então, o resultado é 4. Pessoal, observe que essa questão eu fiz da maneira acadêmica, né? Mas, por exemplo, se você está resolvendo uma prova, uma avaliação ou de um concurso, certo? Se aparecer um limite como esse, com o mesmo grau, que é comum aparecer nas provas de concursos ou nas provas, né, por aí afora, se aparecer com o mesmo grau, tem uma dica que mata a questão rapidinho. É o quê? Você só olha para os coeficientes desse termo de grau maior. Qual o grau desse polinômio? Segundo grau. Qual é o grau desse polinômio? Segundo grau. Ele determina o grau, pois o grau é o maior, né? Então, basta você olhar para os coeficientes, ou seja, para a parte numérica. Se você observar aqui, você tem 12. Se você observar aqui, você tem 3. Tudo foi anulado, ó. Por que tudo foi anulado? Porque tudo tendeu a zero. Porque você tem uma coisa dividida por um número imenso. Então, vai sobrar apenas os coeficientes. 12, 3. Isso é importante mostrar que é quando tem o mesmo grau. Então, 12 dividido por 3, 4. E o limite de uma constante é a própria constante. Então, sabendo dessa dica, você faz essa questão em 5 segundos. Por quê? 12 dividido por 3, 4. O limite de uma constante é a própria constante, 4. Então, está aí a dica para a questão 5, uma questão muito interessante e que sempre está caindo nas provas de concurso, ok? Então, pessoal, vamos agora com a questão 6 e agora com o nosso querido professor Rafael, que ele vai falar de um outro assunto muito importante, chamado derivada. É com você, Rafael.
Questão 6. Questão 6 pediu para você calcular a derivada dessa função no ponto de x igual a menos 1, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a derivada dessa função f. Como é que a gente vai achar a derivada da função f? A gente pode fazer de duas maneiras, utilizando aquela regra, a definição do limite, mas a gente também pode usar aquela parte prática, como do decaimento dos expoentes. Professor, como é que eu faço isso? Vamos lá. A derivada da função f vai ser, olha para o expoente é quanto aqui, ó? O expoente é 5. O que é que vai acontecer com esse 5? Esse 5, ele vai multiplicar aqui, ó. Multiplicou o coeficiente, certo? E o que é que acontece com esse expoente? Esse expoente diminui 1. Então, se ele era 5, agora ele vai passar a ser quanto? 4. Tá certo? Ok. Vamos lá, lembrando, ó, a derivada de somas é a soma das derivadas. Então, vamos continuar derivando cada termo. Tá bom? Vamos lá. Mais. Olha para o expoente de novo. Ó. O expoente dessa vez é quanto? 3. O que é que acontece com esse 3? Ele vem para cá, ó, multiplicando. E o que é que acontece com o expoente lá? De novo, diminui 1, cai 1. Se era 3, agora vai passar a ser 2. Muito bem. Certo? Aqui, vamos de novo. Mais 3, ó. O expoente é quanto? Eita, não tem expoente. Não tem expoente, não. Existe. Ele é subentendido, que é 1. Aí o que é que ele faz com esse 1 mesmo, hein? Esse 1 desce para quê? Para multiplicar. E o expoente do x, que era 1, vai passar a ser quanto? 0. Professor, eu preciso me preocupar com esse 6? Não, você não precisa se preocupar com esse 6, certo? Porque a derivada de qualquer constante já vai dar 0. Quando você somar, não vai alterar nada. Mas, professor, dá 0 por quê mesmo, hein? Pelo mesmo motivo. Se ele não tem variável, a variável ainda está implícita. A variável está implícita com o expoente 0. O que é que o expoente fazia mesmo, hein? Ele não vinha multiplicando? Quando o 0 multiplicar o 6, 0. Quer dizer, não preciso nem colocar. Tá certo? Não preciso nem colocar. Não preciso nem me preocupar com ele. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. A derivada da função f vai ser menos 2 vezes 5 dá quanto? Menos 10. X à quarta. 4 vezes 3 dá quanto? Isso, dá 12. E 3 vezes 1 dá 3. Professor, esse x elevado a 0. Lembre que qualquer coisa elevada a 0 dá quanto? Dá 1. Com exceção do 0, claro, mas não é o caso da função. Tá bom? Então, a função derivada é essa daqui. A questão pediu só a derivada? Não. A questão pediu a derivada no ponto em que o x vai valer quanto? Menos 1. Então, o que é que você vai fazer agora, aluno? Você vai pegar o x e substituir por quanto mesmo? Por menos 1. Tá bom? Vamos lá? F, função derivada no ponto menos 1. O que é que eu vou fazer? Tira o x e coloca menos 1. Nas questões anteriores, nas questões de limites, vocês fizeram muito isso com o professor Felipe. A substituição, o valor numérico, a substituição da variável pelo número. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ficar menos 10, no lugar do x, ó, no lugar do x, menos 1. Continua a função. Elevado a 4 mais 12 vezes. De novo x, de novo, menos 1. Elevado a 2 mais 3. Expressão numérica, ordem das operações. Primeiro, potências e raízes. Depois, multiplicações e divisões. Por último, somas e
subtrações. Tá lembrado, né? Então vamos lá. A derivada da função f no ponto menos 1 vai ser menos 10. Ei, quanto é menos 1 elevado a 4? Vamos lembrar também de matemática, ó. 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Base negativa elevado a expoente par, o resultado é positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado é negativo. Beleza? Certo? 4 é o quê? 4 é par, né? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar mais 1. 1. Mais, vamos lá. Menos 1 elevado a 2, é o mesmo princípio. Ó. 1 elevado a qualquer coisa é 1. E número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo. Então isso aqui também é quanto? Mais 1, ou seja, 1. E esse mais 3 para completar o meu valor numérico, que era o termo independente da função derivada. Ok? Podemos concluir? Vamos lá então. Ó. Só conta para fazer. Multiplicações. Menos 10 vezes 1 é o menos 10. Mais 12 vezes 1 é quanto? 12. Mais 3. Gente, terminando a questão, a função derivada no ponto menos 1 vai ser quanto? Menos 10 mais 12, 2, né? Mais 3, 5. Então, a função derivada de f no ponto menos 1 vai dar quanto? 5, ok? Relembrando, novamente, acha a função derivada pelo quê? Acha a função derivada pelo decaimento dos expoentes. Os expoentes vêm para a função o quê? Vem para o coeficiente multiplicar. E o expoente original acontece o quê? Diminui 1. Tá certo? O expoente desce para o coeficiente para multiplicar e o expoente diminui 1. O expoente desce para a função multiplicar e o expoente diminui 1. Tá bom? Depois que achou a derivada, cálculo de valor numérico. Tira o x, tira a variável e substitui pelo valor que você quer. Que no caso dessa questão 6 é quanto? Menos 1. Certo? Após os nossos cálculos, tá aqui ó, os cálculos, você vai achar que o valor é quanto? 5. Tá bom? Vamos então para mais uma questão, questão 7. Bom, gente, questão 7. A questão 7, que trouxe uma função e disse que era a equação horária de um móvel, certo? Disse que a velocidade é dada pela derivada dessa função. E a questão pediu o valor dessa velocidade no instante igual a 3, ou seja, é a derivada da função no ponto 3. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, similarmente como a questão 6, a gente vai achar a derivada dessa função y, para depois, só assim, substituir o t, a variável, pelo valor que a questão pediu, que foi um instante de 3 segundos. Tá certo? Vamos lá? Primeiro, então, a derivada da função. Como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente fez a questão 6, pelo decaimento dos expoentes, certo? Olha o expoente aqui, ó. O expoente é quanto? 3. O que é que ele vai fazer? Ele vai passar para o coeficiente multiplicando, certo? Professor, e o expoente, como é que fica? O expoente diminui 1. Então, se era 3, agora vai ser o quê? 2, certo? O resto do coeficiente, ele continua, ó, o sobre 3, tá bom? Como é que vai ficar lá?
O expoente era quanto? O expoente era 1. E ele vai fazer o que agora? Ele vai cair para cá, ó, para o coeficiente, multiplicando, certo? E o expoente daqui, ó, do t, vai diminuir. 1 para diminuir 1 vai dar o quê? Vai dar 0, tá bom? Professor, como é que vai ficar? Vamos lá para ver como é que vai ficar, ó. 3, vou simplificar com 3. Vai ficar quanto? Vai ficar somente o quê? T ao quadrado. E aqui, 2 vezes 1, 2. E qualquer coisa elevada a 0 é 1. Tá bom? Então tá aqui a função derivada. A função derivada de y. Certo? É isso que a questão quer, de novo? É não. A questão quer o quê? Quer essa derivada num instante igual a 3. Então o que é que a gente vai ter que fazer agora mesmo, hein? Vai tirar o t e vai colocar 3. Vai tirar o t e vai colocar 3. De novo, o que foi que eu fiz? Tirei o t e coloquei o valor numérico que a questão pediu, que foi 3. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas agora tá facinho, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é quanto? 9. Mais 2, dá quanto? Isso! 11. 11 o quê? 11 metros por segundo. Ok? Facinho. Do mesmo jeito, parecida com a 6. Ok? Vamos então agora para a questão 8, que vai ser uma questão de derivada trigonométrica. Vamos lá? Questão 8. A questão 8 vai tratar das derivadas trigonométricas, certo? Questão 8 pede o quê? Pede a derivada dessa função, seno de x mais cosseno de x mais tangente de x, no ponto π, certo? Então, de forma análoga a 6 e a 7, a gente vai fazer o quê? Vamos achar a derivada dessa função trigonométrica e depois, caro aluno, a gente vai fazer o quê? Vai substituir a variável, o x, por quem? Por π. Tá bom? Vamos lá? Como é que eu acho a derivada da função f? Como aqui é uma soma, você vai lembrar que a derivada da soma é o quê? É a soma das derivadas. Tá certo? Tem essa propriedadezinha, a gente lembra de ter estudado no material. Tá? Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derivar cada função trigonométrica dessa daqui. Certo? Vai ser a derivada do seno mais a derivada do cosseno mais a derivada da tangente. Ok? Vocês têm uma lista de regras de derivadas postadas no seu material, certo? Então, de acordo com essa lista, vamos lá. A derivada do seno é quanto? A derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é quanto? É menos o seno. A derivada da tangente também está no seu material. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Tá bom? Tudo isso está no seu material, está no seu material, está na plataforma e está no rol de funções de propriedades que a gente passou para vocês. Bom, agora que a gente já tem a função derivada dessa função trigonométrica, o que é que a gente vai fazer então? A gente vai achar essa função no ponto quê? No ponto π. Então você vai fazer o quê? Você vai substituir o x, a variável, por quem? Por π. Tá certo? E aí vai ficar como?
a derivada de f no ponto π, que foi que eu fiz? Tirei o x e botei π, não foi? Vai continuar agora, ó. Cosseno, tira o x e bota quem? E bota π. Menos seno, apareceu o x, já estão cansados de saber, né? Bota o π. Mais a secante. Ei, como é que eu acho mesmo a secante? Vou logo botar na forma mais simples, né? Secante é o quem? Secante é o inverso do cosseno. Só que como essa secante está ao quadrado, o cosseno também fica ao quadrado. E no lugar do x, você vai colocar quem de novo? O π. Pessoal, agora está na parte simples, que é o quê? Substituir seno e cosseno de π. Você vai lembrar de quê? Você vai lembrar daquele ciclo trigonométrico, as aulas de trigonometria da disciplina de matemática. Certo? Como é que vai ficar? A função derivada no ponto π vai ficar quanto? Cosseno de π. Lembra que o π é 180 graus. 180 graus está lá do outro lado do ciclo trigonométrico, certo? O cosseno dele é quanto? É menos 1. Menos. Seno de π, seno de 180. O seno de 180 é quanto? Seno de 180 é 0. Mais 1 sobre cosseno de π a gente fez agora, né? Era quanto? Menos 1. Só que esse cosseno está ao quadrado. Então vai ficar menos 1 ao quadrado. Ok? Certo? Agora, valor numérico calculado só conta para realizar. Então vamos efetuar essas contas? A função derivada no ponto π vai ficar igual a quanto? Menos 1 com menos 0 vai dar o próprio quê? Menos 1. Mais 1 sobre... Quanto é menos 1 ao quadrado? 1 elevado a qualquer coisa, você sabe que dá 1. Base negativa elevada a expoente par, você sabe que dá positivo. Então, 1 positivo é a mesma coisa de 1. Eita, ficou como aqui, ó? Olha como é que ficou. Quanto é 1 dividido por 1? É 1 inteiro, né? É 1. E menos 1 mais 1, isso aqui vai dar 0. Então, a função derivada dessa função trigonométrica no ponto π, a derivada no ponto π é 0. Ok? Vamos lá? Questão 9 vai ser uma questãozinha agora de derivada dupla. Ok? Vamos lá. Questão 9, questão de derivada dupla ou derivada de segunda ordem, certo? Como é que a gente vai achar uma derivada de segunda ordem dessa função? Você não está doido não, ó. Isso aqui não é uma aspa, isso aqui é uma derivada de outra derivada, tá certo? Então o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar a derivada da função f e depois a derivada dessa derivada. Parece complicado, mas não é não. Vamos aqui, ó. Primeiro, a função derivada. Como, hein? A gente já está cansado de saber. Pelo decaimento dos expoentes. Esse expoente 5, ele vem para onde? Ele vem para o coeficiente multiplicar. E o expoente 5 cai 1. Então, ele fica expoente 4. Tá certo? Vamos lá. Menos 3, esse expoente 4 vem para o coeficiente multiplicar. E o expoente 4 diminui 1. Ele vira expoente 3. Mais esse expoente 3 vem multiplicar. Ele vai cair e virar expoente 2. Tá certo? Vamos ajeitar aqui essa função derivada? Vamos lá, vai ficar como? 2 vezes 5
10x elevado a 4. Menos 3 vezes 4 dá o quê? Dá 12, x elevado a 3. Mais o 3 que está com o x ao quadrado. Ok? Bom, como a gente já resolveu várias questões ao longo dessa aula sobre decaimento de expoente, acredito eu que vocês já estão craques nisso. Ok? Agora, como é que vai ficar a derivada dessa derivada daqui? Certo? Agora, para achar a derivada de segunda ordem, a gente vai ter que derivar essa função que a gente acabou de encontrar. Vamos lá. Então, a derivada da segunda ordem vai ser a derivada dessa função. De novo, o 4, que era expoente, vai descer para o coeficiente. E o expoente vai diminuir 1, vai ficar 3. Menos o 12, porque o expoente vai descer para multiplicar o coeficiente, e o expoente lá em cima vai diminuir 1, vai ficar 2. De novo, ó, esse 2, que é o expoente, vai cair para o coeficiente, e aqui vai diminuir 1. 2 diminuindo 1 vai ficar 1. Pessoal, a derivada está feita. Agora é só a gente multiplicar e ajeitar essa derivada de segunda ordem. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 10 vezes 4 dá o quê, hein? 40x3. Menos 12 vezes 3 dá 36. O quê? x2. Mais 3 vezes 2, 6. X elevado a 1, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. O 1 fica subentendido, a gente não precisa escrever como a gente já sabe. Certo, gente? Então, ó, facinho, facinho, essa é o quê? A derivada dupla da função 2x elevado à quinta menos 3x elevado a 4 mais x ao cubo. Ok? Ok? Beleza? Vamos agora para a nossa última questão, que a gente vai analisar afirmativas. Bom, gente, para a nossa última questão, a questão número 10, eu escolhi uma função que a gente vai analisar a função, certo? De acordo com as alternativas que vocês têm aí. A letra A diz o seguinte: se x tende para o infinito, f de x tende para zero. De novo, se x tende para o infinito, f de x tende para zero. Vamos analisar aqui a letra A. Ó. Se x tende para o infinito, f de x vai tender para zero. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Se a gente substituir o x pelo infinito, por mais que tenha subtraído 2, ainda vai ficar um número gigantesco. E como o próprio professor Felipe, o rei das coxinhas, falou, quando você pega 1 e divide para um bocado, isso tende a quanto? Tende a zero, certo? Então, quando x tende para o infinito, mesmo que subtraia por 2, ainda vai continuar um número gigantesco. Essa divisão, 1 dividido por uma coisa gigantesca, vai tender para quanto? Vai tender para zero. Então, a alternativa A está verdadeira. Você já pode marcar. Certo? Mas caso você seja aquele aluno cuidadoso, cauteloso, só isso, só marcar a letra A não vai lhe satisfazer. Por quê? Porque por mais que você tenha convicção de que essa alternativa é a certa, você sempre vai ficar com a pulga na orelha. Peraí, mas não poderia ser as outras? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos verificar.
Letra B. A letra B diz o seguinte: quando x tende para o infinito, a função tende para menos infinito. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas essa alternativa B, ela contradiz a alternativa A, certo? Porque a gente já verificou que quando x tende para o infinito, a função tende para zero, e não para o menos infinito. Então essa alternativa B, ela está falsa. Alternativa C. Para qualquer valor de x, f de x é um número negativo. Então, se x pertence aos reais, qualquer valor de x, f de x é um número negativo, é menor do que zero. Pessoal, bastante estranho e basta eu pegar um exemplo simples, para você perceber que isso não é verdade. Se a gente for calcular o f de 3, x não pode ser qualquer real, então vou pegar qualquer valor. Para calcular o f de 3, vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 3 menos 2, que é 1 sobre 1, que é quanto? É 1. Ei, 1 é negativo, é? É não. Então a alternativa C está falsa. Tá certo? Alternativa D diz o seguinte: se x é um número muito próximo de 2, f de x é um número muito próximo de 1 sobre 2. Isso aí vai falar de quê? Isso aí vai falar de limites laterais. Muito próximo de 2. Mas veja que a alternativa, ela não estipulou se é muito próximo pela direita ou se é muito próximo pela esquerda. Tá certo? Então vamos tentar aproximar essa função pela direita. Como é que ficaria f de 5? F de 5 ficaria 1 sobre 5 menos 2 dá quanto? Dá 3, né? F de 4, como é que ficaria? Ficaria 1 sobre 4 menos 2, 2. F de 3 ficaria como? 1 sobre 3 menos 2, 1. Veja que a função, isso aqui já é 1, né? A função, ela não está convergindo para 1 sobre 2, porque a partir do momento que ela passa do x igual a 4 para o x igual a 3, está se aproximando do 2 pela direita, o valor de f de x já está divergindo, já está se afastando do 1 sobre 2. Tá certo? Ok? Então, como ela está divergindo, ela não está indo para o 1 sobre 2, ela está se afastando do 1 sobre 2, então a função não fica próxima de 1 sobre 2, ela fica cada vez mais distante, tá bom? Então a alternativa D é falsa. A alternativa E. F de 2 é igual a 0. Gente, eu não vou nem analisar essa alternativa. Por quê? Porque de acordo com o domínio que a função lhe deu, o x pode ser qualquer coisa, menos o 2. Então f de 2 nesse caso aí não vai existir. Por quê? Porque a questão disse que o domínio da função não podia ser o 2. Quanto mais o valor numérico de 2 sendo 0, ok? Então, com certeza, de cara, muito não é a letra E. Bom, pessoal, essa foi nossa contribuição, certo? Esperamos que vocês continuem se dedicando aos estudos, continuem estudando com afinco, e em nome de toda a equipe de cálculo, gostaríamos de agradecer a vocês pelo apoio.